Bom dia! Hoje nós vamos trabalhar com o capítulo 6, uma parte dele, né, o trabalho escravo no Brasil, e inicia fazendo duas perguntas que não são para escrever, tá? Mas para você pensar. Você sabe o que significa ser um escravo? Né? Para quem não sabe, aí, ser um escravo significa aquela pessoa que trabalha, né, sem direito a nada, sem direito a receber salário, sem direito a nenhum benefício em troca do seu trabalho. E ainda há trabalho escravo no mundo de hoje? Sim, tem muito trabalho escravo nos dias de hoje, sim, tá? Existem pessoas que trabalham em lavouras, que trabalham em plantações, que trabalham como costureiros, tá? Sem receber nada por isso, em regime de trabalho escravo. Né? Se vocês consultarem, por exemplo, na internet, vocês vão ver que ainda há muitas reportagens a respeito disso, né? Falando da questão do trabalho escravo. Então, a proposta de hoje é o seguinte: a gente vai ler primeiro um texto, né, que vai falar o início de como que eram os primeiros trabalhadores do Brasil. E a proposta é que a gente construa um resumo, um breve resumo daquilo que está sendo falado nessa primeira parte. Né? É mais um passo para a gente aprender a ir aprendendo a resumir. Né? Porque resumir vai além de copiar alguma coisa, como muita gente acha que é copiar, nem sempre, né? Resumir vai ser copiar. Então a gente tem um texto aqui que diz o seguinte: os primeiros trabalhadores do Brasil. Quando os portugueses chegaram ao Brasil no ano de 1500, a primeira atividade exercida por eles foi a extração da madeira de uma árvore chamada pau-brasil. Né? Essa árvore chamada pau-brasil, aí todo mundo se lembra que a gente já falou muito a respeito dela. Né? É aquela árvore que rendeu muitos lucros para os portugueses no início. Então, nessa atividade, todo o trabalho de corte, transporte, armazenamento era feito pelos indígenas, tá? Então, os indígenas é que faziam o trabalho. E eles trabalhavam em troca de quê? De objetos, como machados, facas e espelhos. Então, era uma troca, né? Os indígenas trabalhavam e recebiam pequenas bugigangas, digamos assim, pelo trabalho, né? Não era um trabalho que era realmente remunerado. Aí a gente tem até essa imagem aqui, né, que é um mapa que eles chamam de Terra Brasilis, que foi produzido em 1519 e que está representando, né, o trabalho dos indígenas aqui, né? Então os indígenas trabalhando no corte, né, carregando as madeiras do pau-brasil, né, para que os barcos, as caravelas levassem isso aí para Portugal para poder vender, para poder render dinheiro. Então nessa primeira parte aqui, o que caberia eu colocar no meu resumo, né? Que no início, em 1500, para a extração do pau-brasil, os indígenas é que trabalhavam em troca de pequenos objetos. Então, basicamente é isso aqui que eu vou colocar. Aí eu vou para a próxima página, desculpa. Na próxima página, a gente tem a escravidão nos engenhos. Essa escravidão nos engenhos aqui, né, que é o que a gente vai ler a respeito, o que é engenho? Esses engenhos eram onde, né, processava a cana, tá? Então, mais tarde, né, passou de 1500 um pouquinho, lá meados do século XVI, quando a produção da cana-de-açúcar se tornou uma importante atividade econômica, os portugueses começaram a trazer africanos para trabalhar como escravos nos engenhos de açúcar. Então, milhões de pessoas foram obrigadas a deixar para trás as famílias, os amigos, as casas, né? Essa história a gente já conhece, né? Foi o que a gente falou na aula anterior. Os escravos foram trazidos da África para trabalhar aqui. Então, um dos principais motivos da opção pela escravização foi o alto lucro que o tráfico de escravos rendia aos traficantes e também ao governo de Portugal. Até o início do século XVIII, a maioria dos africanos escravizados que chegou ao Brasil foi levada para trabalhar nos engenhos. Nesses locais, eles realizavam a maior parte dos trabalhos. Engenho era o nome dado à casa de engenho, que era o lugar onde se fabricava o açúcar. Depois, a palavra engenho passou a significar toda a grande fazenda produtora de café. Então, o que eu posso tirar daqui para poder colocar no meu resumo? Que com o aumento da produção de cana-de-açúcar, eles passaram a trazer africanos para trabalhar como escravos. É isso? Então, eles trabalhavam como escravos nos engenhos. Então, isso aqui é uma segunda parte que eu posso colocar no meu resumo. E aí, basicamente, eu já estou falando tudo que estava aqui, eu resumi numa pequena frase. Né? Com o aumento da produção de cana-de-açúcar, os africanos foram trazidos ao Brasil para trabalhar como escravos nos engenhos. Então eu vou, aí logo abaixo eu tenho uma imagem que mostra para mim, é uma obra de arte, né? Uma pintura.
Então, ela está representando um engenho de cana-de-açúcar, né? Tem a fazenda aí, a casa grande, uma igreja aqui ao fundo, e aqui a parte do engenho, que era onde fazia a fabricação, né, do açúcar, tá? E aí as plantações de cana estavam um pouco mais afastadas disso aqui. Aí vem falando logo depois como que era essa vida nos engenhos, né? De que forma que é que transcorria a vida tanto dos escravos quanto das outras pessoas. Então, em um engenho tinha dois grupos principais: os escravos, que moravam na senzala, e o senhor do engenho, né, e todas as outras pessoas que faziam parte da família dele, que moravam na casa grande. Então, no engenho tinha duas partes: a casa grande e a senzala, certo? Quem morava na senzala? Os moradores da casa... quem morava na casa grande. Os moradores da casa grande tinham melhores condições de vida. Eles tinham cômodos mais espaçosos e confortáveis e alimentavam-se melhor que os moradores da senzala. Os agregados e toda a família deviam obediência e respeito ao Senhor. O filho mais velho deveria aprender a administrar o engenho e os demais filhos deveriam estudar para serem advogados, médicos, né? As filhas aprendiam com a mãe os trabalhos manuais e se casavam bastante jovens. Na casa grande também viviam os escravos domésticos. O que são escravos domésticos? Aqueles que faziam o serviço de casa. As mulheres escravizadas eram responsáveis por tarefas como cozinhar, lavar roupas, cuidar dos filhos. Já os homens escravizados, eles iam lá para cuidar da manutenção da casa, né? Fazer pequenos consertos, tirar as coisas sujas de casa e jogar fora, essas questões aí. Então, a gente tem a imagem aqui também que retrata isso aqui, ó. A casa grande, né? As pessoas que são moradoras da casa grande e as pessoas que trabalham aqui como escravos. E a gente ainda tem aqui duas crianças, né? Filhas de escravos. Essa é uma obra de arte intitulada O Jantar. Dessa parte do texto, o que caberia eu dizer no meu resumo? Né? Que o engenho era dividido em duas partes, senzala e casa grande. Na casa grande viviam as pessoas que eram donas das terras, né? E aqueles escravos que trabalhavam dentro da casa, né? Então eles também viviam lá, nessa casa grande. Apesar de que nem sempre, tem alguns que às vezes trabalhavam lá, mas à noite dormiam na senzala. Tá? Então, eu posso dizer a respeito dessa parte do texto isso aqui. Aí, na próxima página, né, a 223, que é onde eu vou encerrar aqui, a 224, desculpa, eu vou falar que aí eu vou continuar dizendo aqui, ó, os escravizados que formavam a maioria dos moradores de engenho moravam nas senzalas. A senzala era geralmente uma construção feita de pau a pique, né, que era feita de madeira, com algumas divisões internas que separavam homens de mulheres. Né? Não tinha nenhum conforto nessa senzala. Ela era construída perto da casa grande, pois dessa forma os senhores podiam controlar melhor os escravos. Então a casa era perto da senzala. Por quê? Eles tinham como controlar as pessoas que estavam na senzala. Nas senzalas, os móveis, os utensílios eram muito simples e escassos. Por exemplo, eles tinham esteiras para dormir, cobertor grosseiro, potes de barro. Né? Em algumas, tinham alguns pequenos fogões para preparar alimentos que eles mesmos cultivavam. Basicamente, a alimentação deles era composta de feijão e farinha de mandioca. Em alguns casos, quer dizer, né, poucos, eles comiam também sobras de carne e de outros alimentos. Além disso, eles podiam consumir animais caçados na mata. As roupas dos escravos eram simples, eles usavam peças rústicas feitas de tecido de algodão e algumas vezes chapéus de palha para se proteger do sol e andavam descalços. Ainda que contrariando a vontade dos senhores, os escravizados procuravam manter as raízes culturais por meio de rituais religiosos e manifestações culturais, como o batuque e a capoeira. Aí aqui a gente tem uma imagem, né, da senzala deles fazendo uma festa, né, uma manifestação cultural aqui, né, tá dançando a capoeira. Né, e a capoeira logo mais ela se transformou numa forma de defesa. Né, isso a gente vai ver mais para frente. Correto? Então, dessa parte do texto, o que poderia caber no meu resumo? Os escravos é os que moravam na senzala. A senzala ficava perto da casa grande, não é isso? E quem morava nessas senzalas tinha muito pouco, quase nada, né? Usavam roupas muito simples, comiam muito mal, não é isso? Que a gente acabou de ler aqui, eles comiam muito mal e andavam descalços.
E uma das coisas que, apesar dos patrões não gostarem, né, patrões não, né, dos senhores não gostarem, eles praticavam aquilo que trouxe com eles lá da terra deles, que é a capoeira, o batuque, né, que eram manifestações culturais, certo? Então agora que a gente fez a leitura, né, e que eu mostrei para vocês alguns pontos que a gente vai poder considerar no resumo, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente vai construir esse resumo escrevendo, tá? Então aqui o que foi? A gente teve as ideias. Então agora a gente vai organizar esse resumo, né, da forma escrita. Vamos lá então? Então, próximo vídeo a gente vai verificar isso. Até daqui a pouquinho.